Você acredita em destino? Você saberia me dizer o nome dos seus bisavós? E o nome dos seus avós? Sabe me dizer o nome e sobrenome dos seus pais? E você sabe dizer qual é a história do seu sobrenome? Pois é, prazer, Diego Balieiro. Essa é a minissérie sistêmica A Minha História. E por que eu estou gravando isso? Para que você possa entrar em conexão com o teu ser através desse vídeo, tá? Talvez você possa estar se perguntando, por que olhar para a minha história? Para que mexer no passado? No passado não se mexe. Ou talvez você pode até dizer assim, quem vive de passado é museu. E está certo isso? Sim e não. Por quê? Eu gosto muito de citar Carl Jung. Quem foi o Jung? O Jung foi o pai da psicologia analítica e um dos pais da psicologia. E a psicologia é uma ciência que ajuda a gente a se entender os nossos porquês. Para Jung, e eu vou utilizar aqui esse desenho, se você quiser encontrar a sua luz, a sua espiritualidade, é importante que você entenda também a sua sombra, o seu passado. Se eu não sei o meu passado, dificilmente eu vou entender o meu presente. E aí vai ser mais desafiador ainda eu olhar para o meu futuro. Por quê? Porque para Jung e tantos outros estudiosos, luz, sombra, passado e presente são faces da mesma moeda, tá? Então, se eu quero encontrar um, eu preciso entender o outro. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente entenda a nossa história, tá? Por quê? Durante muitos anos, eu sofri na vida, eu experimentei sofrimento. Sofri também, mas experimentei muito sofrimento familiar, de saúde, emocional, profissional, financeiro e principalmente nos relacionamentos. Por quê? Porque eu nunca estava satisfeito. Aí as pessoas diziam, Diego, você precisa ir na igreja. Diego, você precisa ter fé. É a fé. Você precisa rezar. Claro que tudo isso faz parte. Porém, o que estava acontecendo no meu inconsciente, no meu coração? Eu estava procurando as minhas moedas. Onde estão as minhas moedas? Cadê a minha alegria que eu não encontro? E eu já fazia terapia. Cadê minha alegria? E eu trocava de relacionamento. Eu trocava de local de trabalho. Trocava de profissão. Eu tinha 3 empregos, né? E não encontrava felicidade. Ganhava dinheiro, gastava tudo. E quando tinha, não era feliz. Olha que interessante isso, né? Eu precisava entender os meus porquês. Foi quando eu entendi que no passado, muitas vezes, a gente pode olhar e a gente pode mexer com responsabilidade e através do autoconhecimento. É por isso que eu estou gravando essa minissérie, né? Então, com o autoconhecimento, a gente passa a se conhecer. Isso vai muito além de autoajuda. Ai, é autoajuda, é dizer palavras positivas. Não. Muitas vezes eu vou contar histórias aqui que talvez você nem imagina que aconteceu. Não é uma minissérie para dizer coisas bonitas. Ai, que lindo. Não. É a história real. É a história da minha família. É a minha história. E quando eu olho para a realidade, eu entro em conexão com o meu coração, com quem eu sou. E aí acaba o mistério. Eu posso viver de forma mais leve. Menos peso, menos culpa. E aí experimentar alívio, né? Aliviar o estresse do dia a dia, tá? Então, gente, quando que começou a minha história? A minha história e a sua história começou lá no começo do universo, na explosão do Big Bang, né, há milhões de anos. Mas esse é um assunto para outra minissérie. Nessa minissérie, eu vou fazer um recorte de mais ou menos 200 anos para cá. E você vai entender muita coisa. Porque se eu ficar teorizando, falando em teoria, você vai ficar, mas será, mas será? Então eu vou contar a minha história. Porque provavelmente a minha história é a sua história. E a sua história é a minha história. E através da conexão, as fichas caem e isso é o suficiente. O que cura sempre, ou quase sempre,
é o simples. O essencial é se conectar, tá? Então, o meu nome é Diego Fernandes Balheiro. O Fernandes Balheiro, o meu pai sempre dizia, é espanhol. Porém, os meus pais, eles talvez não tiveram a oportunidade de estudar o tanto que eu estudei sobre a minha ancestralidade, né? Sobre a nossa ancestralidade. E aí eu fui estudar e descobri que Fernandes Balheiro não era espanhol. Tinha conexão com a Espanha também, mas era português. E que na verdade não é Fernandes Balheiro. No meu registro está Fernandes Balheiro. Mas na origem é Fernandes Baleeiro. Baleeiro vem de baleia, pescadores de baleia. Pescadores de baleia eram baleeiros, né? Então pessoas que viviam de pesca de baleia, né? E Portugal praticava isso, né? Portugal sempre foi de desbravar o mar, de fazer o caminho das Índias, a Espanha também. Então tem essa conexão com o mar, tem essa conexão com a água, tem a conexão com a pesca. E aí, Fernandes Baleeiro. Aí eu descobri que Fernandes Baleeiro, descobri através da minha árvore genealógica. Você pode entrar no site Family Search, que é um site criado pela Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Fantástico, um trabalho para a humanidade. É gratuito, você entra lá e você digita o seu nome, provavelmente você vai achar uma parte da sua ancestralidade, da sua árvore genealógica. Foi assim que eu fiz, tá, gente? Não tem mistério, não tem segredo. Aqui eu vou passar tudo o que eu vivi nesse processo. E eu descobri que Fernandes Baleeiro, eu já tinha lido na internet que vinha da Bahia, mas que eram portugueses, mas não sabia da onde que veio lá em Portugal. E aí eu descobri que os Fernandes Baleeiro vieram da ilha de Açores. Não vieram de Lisboa, vieram da ilha de Açores, né? Mais precisamente de um lugar chamado Ilha de São Mateus, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, né, o globo, e aqui, ó, nós saímos daqui, ó, ilha, aqui, ó, Ilha de Açores. Quase não dá para enxergar porque é bem pequenininho, ó, um pontinho bem pequenininho aqui, ó. Então saíram os Fernandes Baleeiro daqui e vieram aqui pro Brasil, ó, vieram aqui pro Brasil em Salvador. Olha o trecho que eles percorreram, daqui até aqui, tá? E aí, Diego, mas por que você está contando essa história? Olha só que interessante. Quando você descobre a história do seu sobrenome, você entende como é que era a sociedade da época a política, o que era permitido, o que era proibido. Os Fernandes Baleeiro, lá em Açores, eles não eram só Fernandes Baleeiro. Porque quem veio para cá foi o Manuel Fernandes Baleeiro e tinha vários filhos. Um deles foi o Antônio Fernandes Baleeiro e outro José Fernandes Baleeiro. Mas lá em Açores, o pai do Manuel era Boaventura Bittencourt, que era filho de Jerônimo Bittencourt. Então lá eles tinham o sobrenome de Bittencourt, que é francês, tá? Então houve uma junção da França com Portugal, tá? E aí isso mostra muito porque eu estudei o curso de Sociologia, Ciências Sociais. No curso de Sociologia se estudava muito os autores, né, europeus. Um deles, o francês Émile Durkheim. E eu sempre gostei muito do Durkheim, cito ele nos meus cursos, que é um psicólogo social, um antropólogo, né? Por quê? Porque eu sou Bittencourt. Então, tem a conexão com a França. E aí entendi por que eu sou conectado com a viola. Eu gosto de música de viola. Porque a viola, antes dos Fernandes Baleeiro vierem para cá, os portugueses utilizavam a viola na catequização dos índios. Porque os índios tinham dificuldade com a linguagem. Não sabiam rezar as orações católicas. Então era uma forma de ensinar os índios a cultura portuguesa. Então a conexão com a viola vem de Portugal. Porque a viola é portuguesa. Depois ela foi se abrasileirando, né, através de cantores caipiras, como o Tião Carreiro, que é José Dias Nunes, também tem um sobrenome português. Conexão aí com Portugal e com a França, tá? E aí, só que tem o seguinte, quando os Fernandes Baleeiro vieram para cá, eles eram Bittencourt. Por que vieram com esse sobrenome Fernandes Baleeiro? Ah, coincidência? Não. É porque quando você chegava aqui no Brasil, na época,
existia muito trabalho escravo. Se você não tinha um sobrenome importante, você ia trabalhar de escravo. Quem era escravo não tinha direito a ter emprego e muito menos a propriedade de terra. Então foi, como diz o outro, arranjado, foi de propósito, né? E ok, né? Vieram para cá trabalhar em Salvador como cuidadores de igreja. Eles já tinham uma função. Diferente da história minha materna, que é da Itália, que quando vieram para cá, ficaram sem terra e tiveram que trabalhar para conquistar a terra. São histórias diferentes. Né? A italiano, tá? Aqui não tem a prosperidade e abundância para você não. E além disso, vocês vão precisar ir abandonando o italiano e aprender o português. Tá? Então os italianos passaram também um pouco de dificuldade, de desafio e até de humilhação por causa disso. Como que minha língua não vale, né? E os portugueses, né, tiveram um pouco mais de facilidade. Isso é fato, tá? Não fui eu que inventei, é história. Então eles vieram para Salvador e de Salvador se envolveram em assassinato. E tinha um caminho que ligava Salvador ao centro-sul da Bahia. E aí, Manuel e o seu filho Antônio e o José Fernandes Baleiro vieram para cá, para o sul da Bahia. E ali eles fincaram as estacas deles, né? Muita terra, começaram a comercializar escravo, né, até chegar à abolição da escravatura. Tá? Diego, como é que você sabe disso? Porque ao entrar em contato com moradores de Urandi, né, eu descobri que tem um livro contando a história de Urandi. Esse livro aqui, História de Urandi, do Sebastião Santos Silva. Eu conversei com ele, muito bacana, um cara sensacional. Ele demorou 10 anos para escrever esse livro. E eu descobri que a história de Urandi, ela se confunde com a história dos Fernandes Baleiro. Inclusive aqui atrás, aqui no meio do livro, aliás, tem o hino do município de Urandi. Eu vou cantar um trechinho que diz assim: Erigido entre montanhas, berço de Santa Rita, dos Fernandes Baleiro. Né? Ou seja, né, quem fundou a cidade de Urandi foram os Fernandes Baleiro. Houve a abolição da escravatura e aí eles ficaram sem escravos, muitas famílias faliram e eles precisaram transformar aquela cidade em município para poder ter recurso, para poder trabalhar e criar a família. Né? Tanto é que o primeiro prefeito de Urandi é um Fernandes Baleiro. Como é que você sabe que eles comercializavam escravos? Porque aqui no livro tem um documento, né, a cópia do documento, que mostra que eles comercializavam escravos. Olha aqui, esse aqui é um ancestral meu, ó. O Ladislau Fernandes Baleiro, popular Manim, ele tinha esse apelido lá. E aqui é a coluna que mostra que eles eram aqui quem comprava escravo, aqui quem vendia o escravo, aqui o valor do escravo, ó, um conto de réis. Aqui a idade do escravo, aqui o nome do escravo e aqui a data onde foi feita a compra. Olha que legal. Então os Fernandes Baleiro compravam e vendiam escravos, tá? Então eu tenho isso na minha história. Inclusive, depois eles se relacionavam com as escravas para ter mais escravos para trabalhar. Então eu tenho na minha ancestralidade português e negro e também índio, né? Porque era uma região de bastante índio também. E está tudo bem, tá, gente? Cuidado com o negócio de ficar puxando sardinha. Você tem várias raças e etnias dentro de você, né? Claro que isso não significa que eu apoio a escravidão, não, nada disso, né? Mas, porém, existem os dois lados da moeda, né? Eu tenho os dois dentro de mim, né? E quando eu reconheço as duas partes, eu fico em paz, né? E também não posso negar que os Fernandes Baleiro escravizaram pessoas, né? Eles fizeram isso, né? Houve um contexto social, um contexto de dor e de exploração, tá? E isso faz parte da minha história, tá certo? E aí, gente, da parte da minha mãe, né, vieram da Itália, da região do norte da Itália, tá? Aqui, ó, Mota Baluf, em Cremona, tá? Esse aqui é um livro da família Lázari, 130 anos, né? Aqui é a foto dos meus trisavós. Por volta de 1890 vieram, né? Desembarcaram no Porto Rio Grande e vieram ali onde hoje é o município de Fagundes Varela, perto de Bento Gonçalves, né?
eles compraram as primeiras terras, né, do governo e tiveram que trabalhar para pagar na linha Marquês do Herval, que pertence ao município de Fagundes Varela, próximo de Veranópolis, Caxias, naquela região. Então, aqui vem a Itália e o meu gosto pela pizza, pelo vinho, também a questão da música, né, e da linguagem. A minha mãe aprendeu primeiro a falar o italiano, depois que ela foi aprender o português. Então minha mãe fala 2 línguas e depois eu entendi que a música era uma segunda língua minha, né? Era uma maneira de eu falar uma outra língua a não ser o português, né? De unir o meu pai e minha mãe dentro de mim. A viola portuguesa, língua portuguesa, né, com a musicalidade da Itália, né? As 2 bênçãos dentro de mim. Olha que legal, a partir do momento que você conhece a sua história, você reconhece suas bênçãos, né? E consegue seguir mais em paz. Você vai falar, Diego, quanto tempo você demorou? Em torno de uns 15 anos. Diego, eu não tenho todo esse tempo, não tenho recursos para fazer isso. Eu vou te contar uma novidade, por isso que eu estou gravando a minissérie sistêmica. Você pode conhecer a história dos seus ancestrais através de cursos e terapias. Mas como assim, Diego? Não tem como. Eu não sei, meu pai e minha mãe não falam. Calma, existem recursos para a gente acessar a sua história. Tem uma técnica muito legal que eu aprendi com o Fernando Eigen Gonçalves, tá? Aqui de Cascavel, e o André Mariga, também de Cascavel. Eu utilizo nos meus cursos de atendimentos, chamada toque. Através de pontos no corpo você identifica vários traumas. Olha aqui, ó. Filhos fora do casamento, amores que acabaram mal, mulheres expulsas de casa, procura de amor perdido, carga de ancestral, problemas com espiritualidade. Apenas acessando pontos no corpo. Eu chamo isso, a técnica é toque, mas eu chamo isso de constelação no corpo. É sensacional, tá? Muitas vezes esses traumas eles ficam no nosso corpo e a gente nem sabe. E através de pontos no corpo, você pode identificar aqui, por exemplo, um trauma seu, do seu pai, do seu avô, bisavô, trisavô, tetravô, pentavô, se era homem, se é mulher, se foi abusado, se faliu, né? E a partir disso, fazer um movimento, né, de cura. Também existe a ferramenta dos bonecos, né? Bonecos na água, da constelação na água, ou bonecos na mesa. Alguém que pode representar o seu pai, sua mãe, tá? Aqui é constelação pura, tá, gente? Né? Um avô. E você pode ir colocando suas questões, né? Ó, os bonecos. Tem aqui também, olha que legal. Você pode colocar aspectos como os animais da sua casa, que pode representar a cura, né? Você pode trabalhar a questão de um imóvel que você teve, um problema de herança, e você pode ir identificando se é, né, a questão do amor do seu sistema, né, onde o fluxo do amor está parado. Então os bonecos são um recurso fantástico na descoberta dos seus ancestrais, tá? Você não precisa também pesquisar e tal, como eu fiz. Teve esse livro que eu li, Psicogenealogia, um novo olhar na transmissão da memória familiar, da Mônica Justino, né? Quando eu sei as datas do que aconteceu, eu posso desbloquear traumas, né? Eu uso a numerologia e através da numerologia você consegue descobrir o que aconteceu com o teu ancestral quando ele morreu, né? Teve uma descoberta fantástica. Eu descobri o dia que faleceu o meu bisavô, o Zeferino. Descobri até no registro que ele foi enterrado como indigente. Você acredita nisso, gente? Ninguém da família velou ele. Ele trabalhava sozinho numa fazenda, morreu. Quem enterrou foi os proprietários da fazenda. Eu tenho um registro aqui, ó. Eu até trouxe aqui para mostrar. Eu não vou poder mostrar aqui agora, né? Mas eu tenho no HD externo muita documentação. E aí eu descobri que o meu avô e meu bisavô, né? Eles morreram bem nessa carta aqui, que é uma carta terapêutica chamada Roda da Fortuna, né? Foi a morte deles. Eu descobri que bem no ano da Roda da Fortuna, quando eu vivi, foi o ano que eu fui para a Bahia e conheci meus ancestrais. Então, gente, é uma pequena amostra da minissérie sistêmica, a minha história. Eu espero que tenha sido de valor para você isso e que tenha te despertado pelo menos a curiosidade para saber quem foram seus ancestrais, tá bom? Quando eu reconheço meus ancestrais, eu posso mudar o meu destino e viver de forma mais feliz, próspera e saudável, sem grande estresse. Espero ter contribuído e até a próxima aula.